deu green lá no peru, lá em Lima, deu green no bolso do pai, deu green graças ao Verdão e a Flaco Lopes, e ao Tigrinho, e ao Gomes, e Palmeiras, e para a vinheta! Dracarys! Um Dracarys aqui, um brinde a você, caro palestrino honrado palmeirense, o clube brasileiro com mais tradição em Libertadores da América. Dracarys! O esquisito aqui pra comemorar, beleza? Deu green. Quem acreditaria que o Verdão ganharia de 4-0? O pai aqui, e aí deu green. Deu green e o pai, né? Naquelas, beleza? Se você não é inscrito ainda aqui no Barcos ou Resenha, inscreva-se. Deixa o like, vem Abel. Deixa o like, compartilha, ativa o badalo. Badalo é o sininho para receber as notificações, beleza? Dá uma olhada na descrição aqui, links das minhas redes sociais, link da loja do Barcos, link da coletiva do Abel Ferreira, link dos melhores momentos. Hoje não é pelo canal parceiro Start Sports, temos alguns problemas aí com direitos de imagem, eu já vou falar já com vocês. E link da Foot Fanatics. Vai lá na Foot Fanatics, compra o seu manto alviverde. Se você é rival, é anti, compra a camiseta do seu time, entendeu? Ou compra um tênis, uma bola, uma chuteira, sei lá. Você compra a maior loja de materiais esportivos online. Você compra lá e ajuda o palmeirense cá, beleza? É rápido e sucinto. Então é o seguinte, cara, tradição. Eu vou agilizar rapidinho. Já vou soltar os melhores momentos, porque se você caiu de paraquedas aqui no Barcos ou Resenha, eu sou Barcos Rolim, beleza? Aqui eu faço sempre um react, um react em cima dos melhores momentos, faço uma resenha, beleza? Solto muita coisa, muito material da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, certo? E assim, falar em tradição em Copa Libertadores da América, eu posso citar alguns clubes, River Plate, Boca Juniors, Palmeiras. Não, tem o Grêmio aí, o Flamengo adquiriu uma tradição, etc e tal. Um Cerro Porteño, cara, fugiu o nome lá dos clubes do um Peñarol, etc e tal. E tem certos mitos, lendas, assim, tipo, eu tava analisando que nós temos, acho que 25 Libertadores da América, o Brasil, e a Argentina 24, e se nós ganhamos 6 seguidas, e se nós ganharmos agora, igualamos em 25 a 25, ou tá 25 a 25, passamos, eu não sei, eu acho que nós igualamos, e etc e tal. Mas assim, por exemplo, a Argentina conta com um Independiente que tem 7 títulos, mas na época que Libertadores era 3, 4 jogos, cara. Então quer dizer assim, quem é Independiente? Independiente de La Plata? É isso? Não é Estudiantes que tem 7, não, é Independiente, né? E etc e tal. O cara não ganhou mais nada, não fez mais nada, não tem representatividade nenhuma. Pelo menos da América do Sul não, pode ter lá na Argentina, entendeu? Então, cara, enquanto argentino ou uruguaios ficam falando aí de Libertadores, uma coisa lá do passado, eles estão estacionados. Como o Corinthians. Corinthians não. Esporte Clube Transferban Paulista. Esporte Clube Transferban Paulista. Pô, Corinthians, tá feio, hein, Corinthians? Caramba, vai quebrar. Corinthians, não vou jogar uma maldição, não. Não sou Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Só sou quase um profeta como Hernanes. Cara. Ô, Corinthians, você será... E aí o Corinthians tem uma coisa boa que é marketing, entendeu? Marketing eles têm. Eles conseguem transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Esse dia eu tava vendo aí que tinha torcedor corintiano vibrando porque o Corinthians fez uma maracutaia lá e conseguiu colocar o Vitinho, acho que no brasileiro, né? E etc e tal. Corintiano vibra com coisa errada. Já vai por aí, já começa por aí, entendeu? Mas eles têm um bom marketing. Marketing eles sabem fazer. Então, cara, quando o Corinthians, agora eu vou falar o que vai acontecer. O Corinthians, aqui em São Paulo, vai ser o primeiro clube
O primeiro clube a virar SAF. Vai virar SAF. O Corinthians, com todo esse monte de torcedores e etc e tal, vai virar uma SAF. Vai virar uma SAF. Antes do Santos. O Corinthians vai virar uma SAF antes do Santos. Mas aí eles têm aquele jeitinho e tal, e vão falar que isso é uma coisa boa. Eles vão conseguir transformar isso numa coisa boa, entendeu? Quebrando a tradição, etc e tal. O Corinthians tem esse dom, cara, entendeu? E o Corinthians é uma dessas lendas, cara. O Corinthians é uma dessas lendas na Libertadores da América. 2012, o ano eterno, entendeu? Ganhou uma Libertadores em cima do Boca, invicto, em cima de um puta de um campeão que é o Boca Juniors. Parabéns, o Corinthians merece parabéns por isso, e foi campeão em cima do Chelsea, entendeu? Mundial, como nós outros somos o primeiro campeão mundial, isso duela a quem duela, em cima da Juventus da Itália, que tem muito mais representatividade do que o Chelsea. E outro paulistinha lá que eles têm, que é o torneio de verão, foi em cima do Vasco. Do Vascão. É nóis. Então, assim, eu acho que o ano mais importante do Corinthians não é 2012, é 2025. Porque ganhar um título de paulistinha em cima do Palmeiras, do seu arquirrival, e depois eliminado uma Copa do Brasil pela primeira vez, conseguiu eliminar nós outros de algo importante. O maior ano da história do Corinthians não é 2012, é 2025. Só pode ser, mesmo com o transferban. Cara, fazer o que? Estão aí, três. Mas vamos falar de coisa boa. Libertadores da América. Por que eu tô falando do Corinthians tanto aqui? Porque, cara, enquanto o Corinthians, o Sport Clube Transferban Paulista, ele tem 146 jogos na Libertadores, nós temos 147 vitórias na Libertadores, mais de 300 e tralalá de jogos, entendeu? E Gomes bateu recorde hoje, é o zagueiro com mais gols em Libertadores, de toda a história, de todos os clubes do continente, o maior zagueiro que fez gol é o Gomes, entendeu? Passamos o River Plate, de todos os clubes que disputam Libertadores, o Palmeiras é o que mais aplicou goleadas na história da Libertadores, fora que nós somos o maior clube com mais participações, com mais gols, com mais... Cara, é um fenômeno. E como eu digo, já que, por exemplo, a nossa Libertadores da América é como se fosse a Champions League, entendeu? E lá os europeus não dão muito valor Não é que eles não dão muito valor, eles até gostam de ganhar o Mundial, como o Chelsea ganhou agora em 2025, mas a Champions é mais importante como título do que o Mundial, para eles. Então, para nós temos que adotar essa cultura também, entendeu? Então, quer dizer, uma Libertadores para os times aqui da América do Sul é mais importante que o Mundial, certo? Então, nós temos 3 Libertadores, enquanto tem times aí com uma ou nenhuma, etc e tal. Então, assim, vou soltar os melhores momentos aqui de Universitário del Peru, de Lima, 0. E fora o baile do Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, 4, show de Flaco Lopes, nome do jogo, Flaco Lopes, poderia ser Vitor Roque, poderia ser o Tigrinho, poderia ser Gomes, poderia ser Gomes, poderia ser Piquerez, poderia ser Piquerez, poderia ser Abel Ferreira, que colocou Vitor Roque e Flaco Lopes para jogar junto, poderia ser Abel Ferreira. Então vamos aqui para a musiquinha, eu falo mais com vocês aqui enquanto rola os melhores momentos e atenção, attention please, os melhores momentos vão rolar aqui, embaçado ou opacos. Vocês não vão ver, entendeu? Vocês não vão ver. Me desculpem, mas assim, a Conmebol Libertadores, se eu colocar aqui os melhores momentos, vai podar meu canal, não vai deixar com que esse vídeo seja upado, entendeu? Eu faço o upload eu vou fazer, mas não vai deixar que vocês assistam o vídeo. Então vocês vão só me ouvir praticamente, enquanto mal vão conseguir enxergar aqui, na tela. E é isso, cara. Ô, cara, palmeirense honrado palestrino, erga a cabeça. Aqui, ó. Palmeiras, você torce pro maior do Brasil, entendeu? Eu vou falar um pouco sobre o jogo, sobre o Palmeiras jogou todo de verde com meião branco. Eu nunca tinha visto. Olha lá, já no princípio vocês não estão vendo. Mas vão lá, vão no canal parceiro aqui, que tá o link aqui na descrição, e vocês assistem os melhores momentos
na íntegra, entendeu? E também tem aqui no canal a aba Comunidade. Dá um chego na aba Comunidade, que você sempre vai ficar sabendo sobre os jogos do Palmeiras, quando serão os jogos do Palmeiras, vão ficar sabendo sempre sobre muito da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o primeiro gol do Gomes aí, num passe que o Flaco Lopes deu pro Tigrinho e penetrou na área, foi derrubado, cara, foi um baile. Disse que, até antes do jogo, Dracarys, eu tinha informações que esse clube é universitário, que é um dos mais tradicionais de Peru, estava invicto há 8 jogos, cara, não perdia. Aí teve um comentarista, ó o gol de Flaco. Golaço do Flaco Lopes. Cara, Flaco Lopes jogou bola demais. E o pai aqui, vou dizer pra vocês, pra quem acompanha o canal, vai lembrar. Eu tinha dito que o Flaco Lopes, há 2, 3 conteúdos atrás, que ele... Por que ele não joga na meia? Que ele é muito mais meio campo do que centroavante, entendeu? E foi o que o Abel fez, parece que o Abel me ouviu o meu conteúdo aqui, entendeu? E assim, foi um baile do Palmeiras, o Flaco Lopes foi um maestro, sério, cara, o Flaco Lopes fez às vezes ali de Rafael Veiga, jogou muito melhor que o Maurício, entendeu? Eu tô ficando sabendo aí que o Marcos Rocha tá para sair também, porque o Palmeiras está contratando outro rapaz. Eu vou falar sobre uma contratação polêmica aqui. Eu vou aproveitar os melhores momentos e já vou falar. Mas deixa eu só concluir aqui sobre o jogo. Então o Palmeiras jogou muito, cara. O Palmeiras jogou muito. E eu, acredite se quiser, cara, palmeirense, honrado palestrino, você que investe, faz investimentos esportivos como eu faço, ou seja, você aposta, você faz aposta. Eu fiz algumas apostas e em uma das apostas eu coloquei handicap. Quem conhece sobre a aposta esportiva sabe do que eu estou falando. Handicap -3. -3, ou seja, o Palmeiras já saía perdendo de 3-0. Ou 3 negativo. O Palmeiras tinha que ganhar de 4-0. Fora isso, tinha que ter mais de 7 escanteios, mais de 2 cartões na partida e mais de 1,5 gol no primeiro tempo. Deu tudo isso e o pai deu green. Dracarys. Então é o seguinte, cara. Ó, outro golaço aí, ó, do Tigrinho. Ele penetrou ali, deu uma bomba de esquerda. O Tigrinho, que pra mim, eu não acreditei muito nele no começo, mas ele é um Rony melhorado. Eu já achava eu não acho que o Rony é um Rony. Alguns palmeirenses mesmo dizem que o Rony era um cara esforçado. Eu achava o Rony craque. Eu acho o Rony craque. E o Tigrinho tem mais habilidade. Não para ser um meio campo, mas como centroavante ele tem mais habilidade, talvez mais visão de jogo, mais visão do gol, entendeu? Tem mais pontaria. E desencantou, cara, desencantou. Cara, agora segura o Verdão. Quem vai ter que segurar o Verdão agora é o Botafogo. Sábado ou domingo, eu vou conferir daqui a pouco os jogos para vocês, qual é o próximo jogo do Palmeiras, e vai ser lá em Rio de Janeiro, em Botafogo, em Engenhão ou Maracanã, não sei, vou consultar aqui. E o Botafogo, que jogou contra a LDU, eu vou ver os resultados aqui também, ganhou acho que de 1-0, não tá garantido, então pode ser que venha um Botafogo aí, o Flamengo também não tá garantido, que jogou com o Inter e ganhou só de 1-0, pode ser que eles entrem com time reserva, para poupar para Libertadores, e o Palmeiras não tem motivo nenhum para jogar com time reserva contra o Botafogo, entendeu? Porque nós ganhamos de 4-0. O Universitário tem que vir a São Paulo fazer 5. Então, se eu fosse o Abel, que vocês não estão vendo, começou o segundo tempo aí, eu colocaria o time completo lá contra o Botafogo e arrancava mais uma vitória. O Flamengo perde a próxima rodada e nós, além de sermos o melhor time, o mais bem colocado na Libertadores, assumiríamos a ponta da tabela do Brasileirão 2025. Acho que o Cruzeiro não alcança. É isso, cara. Então assim, Dracá, jogão de bola, só deu Verdão, só deu Palmeiras, parecia que a gente tava jogando com, sei lá, cara, com o Arsenal de Itaquá aqui. Com o Arsenal, um time que tem aqui na cidade que eu moro. Parecia que a gente tava jogando que o Palmeiras tava jogando com eles. E é isso, cara. Então eu vou falar rapidamente aqui, porque eu não quero me alongar muito. Já vai acabar aqui os melhores momentos. Vai entrar uma moça aqui que eu já vou cortar ela. E vou concluir logo esse conteúdo. Teve uma polêmica. Tá para surgir uma polêmica aí, já surgiu. Carlos Miguel, goleiro do Corinthians. Acho que vai acabar agora. Já acabou.
Goleiro do Corinthians, que não quis ficar no Corinthians, apesar de se dizer corintiano, ele fala que ele é corintiano, e cantou a musiquinha Palmeiras não tem mundial, né? É mais um corintianinho que vive essa ilusão, que precisa ir pro analista, precisa fazer terapia, para poder ter até aceitação na vida, né? Sofrem de não aceitação. Cara, mas assim, e o Palmeiras tá pra contratar? Barcos, você quer o cara? Você contrataria? Não, eu não contrataria. Eu não contrataria. Eu já vi, cara, casos de torcedores eu já vi, cara, casos de torcedores que passam a torcer pro time rival ou pra outro time, etc e tal. Já acontece, cara. Eu já vi, entendeu? E eu mesmo falei assim que o Palmeiras pode estar armando um puta do marketing. Um puta do marketing. Por quê? Porque, ó, o Carlos Miguel disse que, além de ser corintiano, que ele é corintiano, ele cantou a musiquinha Palmeiras não tem mundial. Se o Palmeiras for esperto e o Carlos Miguel aceitar, for um cara que se vende por qualquer valor e etc e tal, ele poderia fazer naqueles vídeos que o Palmeiras faz na Sport TV, Palmeiras Sport, em Bet agora e papapá, que passa lá conhecendo a academia, vendo a história do Palmeiras, o Palmeiras poderia fazer uma putação de marketing falando assim, agora Carlos Miguel, você vai falar assim, pô, eu achava que antes de eu entrar aqui, eu achava que o Palmeiras não tinha mundial, mas agora eu vi que o Palmeiras tem mundial, entendeu? Aí o que é? Isso era uma pancada nos torcedores do Corinthians. O Carlos Miguel botava o rabinho entre as pernas, entendeu? Porque ia se vender, porque 4 milhões, o cara, 4 milhões vai ter que falar isso. Eu não faço, entendeu? Mas talvez ele fará. E era uma baita de uma jogada de marketing do Palmeiras em cima dos corintianos, cara. Cara, quem sabe, Barcos Rolim ou Resenha, tem várias ideias. Então, só pra concluir, um baita de um goleiro, ele é melhor do que o Hugo Neneca do Corinthians pega demais, mas o Carlos Miguel é melhor que ele, tem mais envergadura, é mais alto e defende mais bola, apesar de não ter dado certo lá fora, que na Inglaterra, né, Forrest Gump? Não, Forrest Gump é o filme, Forrest Gump é corintiano é Forrest Gump, que conta história aí dizendo que Palmeiras não tem mundial, muito Forrest Gump, entendeu? Sei lá, time da Floresta lá, como era o São Paulo da Floresta em 32, então assim, o Carlos Miguel, mas assim, o que eu indago muito quando o Palmeiras faz contratações, os outros times não estão nem aí, se o Corinthians pega o Roger Guedes, se o Corinthians pega já pegou o Luizão, eu não tô nem aí, cara, entendeu? Eu tô falando do meu Palmeiras. Eu acho que tem muito goleiro, que nem o Léo Jardim do Vasco, que fez uma puta de uma molecagem lá sentando na trave, eu peguei raiva dele ali, entendeu? Num jogo que teve aí, acho que foi contra o Atlético e etc e tal. Mas tem muito goleiro, tem muito jogador, tem muita gente no mercado aí da bola, que não precisa você ir lá pegar, cara, jogador muito identificado. Por exemplo, o Garro. Eu citei, por exemplo, esses dias, falando de goleiro do Cássio. O Cássio, que virou mito, herói lá no Corinthians, 12 anos, nunca foi, cara, identificado com o Corinthians. Você olha pro Cássio, você não vê ele falando de eu sou Corinthians, não sei o que lá, e papapá. Não, o Cássio só trabalhou no Corinthians. Trabalhou durante 12 anos, prestou bons serviços ao Corinthians, mas não é identificado. O Garro eu aceitaria no Palmeiras, que eu não vejo essa identificação toda. Agora, você pega, por exemplo, Romero? Romero? Não dá pra vir pro Palmeiras. O Memphis Depay já não dá pra vir pro Palmeiras. E o Carlos Miguel, o Hugo não dá pra vir pro Palmeiras. E o Carlos Miguel, eu acho que não dá. Eu não queria. Eu não quero ele no Palmeiras. Eu não gostaria. Mas se vir, cara, e pegar muito, e calar a boquinha, entendeu? E botar o rabinho entre as pernas e falar assim, não, Palmeiras tem mundial, eu posso até de repente gritar, espalma, Carlos Miguel, beleza? Mas não prometo não, cara, porque eu tenho um ranço, eu guardo ranço. Mas aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o like, compartilha. Abel, fala aqui pra eles deixar o like, ó, Abel Bravo. Compartilha, ativa o badalo para receber as notificações. Tentei fazer 12, 13, 15 minutos, tô vendo 19 minutos ali, vou encerrar com mais uns cortes, o conteúdo ficará em mais ou menos 19 minutos, beleza? Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior clube brasileiro em Copa Libertadores ou Taça Libertadores da América em toda a história. Dracarys. Aos antes e aos rivais, aquele abraço. Por trás
E a você, caro palmeirense honrado palestrino, um beijo próspero no coração verde de cada um de vocês, e em especial um beijo próspero no coração verde de você, Formiga, meu companheiro de futebol do Sextou, Adilson, Carreira, Douglas, a todos os palmeirenses que jogam bola comigo na terça e na sexta-feira, beleza? Irmão do Adilson, Anderson, quem mais, cara? São tantos. Eu sou Marcos Rolim, ô resenha! Tracá!